Oi, mofis! Tudo bem com vocês? Chegamos a mais uma videoaula de biologia, onde vamos iniciar a revisão dos conteúdos de biologia referente à primeira e à segunda unidade. O porquê dessa revisão? Como vocês já devem estar cientes, vai haver uma avaliação diagnóstica, certo? Para cada disciplina. Então, ficou acordado junto com os outros professores que fizéssemos 2 semanas de revisão de conteúdos, certo? Então, essa semana e a outra vai ser só de revisão, para a partir de outubro já começar com a avaliação diagnóstica. Como é que vai ser essa avaliação diagnóstica? Vai ser de 2 formas. Uma delas vai ser um questionário via Google Forms, certo? E a outra vai ser digamos que seja uma avaliação diferenciada, mas vai ser 2 avaliações diagnósticas, 2 formas de avaliação diagnóstica. O calendário de avaliação diagnóstica eu vou disponibilizar no Classroom de vocês, certo? Os conteúdos de biologia que foram escolhidos para serem revisados foram o seguinte: bioquímica, que são as bases moleculares da vida, que falou sobre a água, sais minerais, lipídios, glicídios, proteínas, enfim, certo? E o outro a ser revisado é citologia. Vejam só, o corpo dos seres vivos ele é formado por substâncias inorgânicas. Essas substâncias são representadas pelas águas e sais minerais, certo? E por substâncias orgânicas, que são representadas pelos açúcares, que são os carboidratos, gorduras, que são os lipídios, as proteínas e os ácidos nucleicos. Na matéria viva em si, há certos tipos de elementos químicos que estão sempre presentes, certo? Que são o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. O popular CHOMPs, que são estes CHOMPs que representam cada letra desses elementos químicos. O C, que é o carbono, o H, que é o hidrogênio, o O, que é o oxigênio, o N, que é o nitrogênio, certo? O P, que é o fósforo, e o S, que é o enxofre. Ó, dezenas, centenas e milhões de átomos desses elementos químicos podem ser unidos por meio de ligações químicas, certo? E que vão formar as moléculas constituintes de nós seres vivos, que são chamadas de substâncias orgânicas. Dentre essas substâncias, destacam-se as seguintes, que são as proteínas, água, glicídios, lipídios e ácidos nucleicos. A água é uma substância inorgânica, certo? Aí vocês podem ver uma representação dessas proteínas, substâncias orgânicas e inorgânicas, tem a porcentagem delas no nosso corpo. As proteínas têm de cerca de 10 a 15%, certo? Os glicídios é de 1%, a mesma coisa são os ácidos nucleicos. Os lipídios têm de cerca de 2% a 3%, e a água, que é porcentagem maior, que é cerca de 75% a 85% no nosso corpo, na composição química do nosso corpo, certo? Agora vamos a seguir estudar cada uma dessas substâncias, da proteína, glicídios, água, lipídios e ácidos nucleicos. A primeira a ser estudada vai ser a água. Vejam só, a água é uma substância que ela é mais abundante em nós seres vivos, certo? Que ele constitui cerca de 75 a 85%, como vocês viram no slide anterior. A água, ela é
tem a fórmula molecular de H2O, certo? Os átomos dessas moléculas de hidrogênio, elas são atraídos pelos átomos das moléculas do oxigênio, formando, assim, a famosa ponte de hidrogênio. A seguir, vocês podem observar como é a representação da molécula da água, certo? Ela forma entre si um ângulo de 104 graus e meio, e que vai tornar aí essa molécula da água seja polar, o que vai explicar algumas de suas propriedades, certo? As atividades essenciais à vida têm bastante a participação da água. Ela serve como transporte de substâncias e reações químicas enzimáticas vão necessitar que as moléculas participantes estejam dissolvidos em meio líquido, que no caso é a água. A água ela é um solvente universal. Essas substâncias elas podem ser classificadas, quando a gente fala da água, como solvente universal, de substâncias hidrofólicas e hidrofóbicas, certo? Substâncias cuja tem bastante afinidade por água vão se dissolver-se nela, então são chamadas de substâncias hidrofólicas. Um exemplo dessas substâncias hidrofólicas são, grande parte, os glicídios e as proteínas. Ao contrário das substâncias hidrofólicas, estão as substâncias hidrofóbicas, que são substâncias que não vão se dissolver em água e elas são chamadas por isso de hidrofóbicas. O exemplo é os óleos e as gorduras, certo? No caso das reações químicas dos seres vivos, como eu já disse, a água é um solvente universal. Então, há determinadas reações químicas que vão ocorrer quando há a união ou síntese de diversos tipos de moléculas químicas, cuja o produto vai ser a formação da água. E nesse caso vai ser denominada de reação de condensação ou síntese por desidratação, certo? Há também algumas reações que vai ocorrer a quebra ou análise dessas moléculas orgânicas, e isso vai haver a participação da água como reagente dela, entendeu? Não vai haver a formação da água, vai haver a participação da água sendo reagente. E assim vai ser denominada de reação de hidrólise, que vai significar a quebra da molécula da água. A água, ela tem um alto calor específico e latente. Ela pode agir assim como um moderador de temperatura. E é nesse aspecto que a água é bastante importante. Por quê? Porque ela vai ajudar a evitar as variadas variações bruscas na temperatura que tem nos organismos, certo? Isso porque ela apresenta um alto calor específico que vai ser capaz de absorver ou ceder grandes quantidades de calor com pequenas alterações na temperatura. A água também, ela tem um elevado calor latente. Esse calor latente está relacionado à vaporização, ou seja, ela vai necessitar absorver grande quantidade de calor para poder ocorrer a mudança de estado aí, do líquido para o gasoso. Vê só, com relação às pontes de hidrogênio, a gente vem na mente a coesão e a adesão, certo? Porque aí eles têm uma importância biológica nesse caso, quando a gente trata da coesão e adesão da água. A coesão vai ser um fenômeno
que estuda as moléculas das águas e mantém unidas umas às outras por meio das ligações de hidrogênio. A adesão vai ser o fato de que as moléculas da água, por serem polarizadas, vão aderir às superfícies constituídas por substâncias polares, certo? Então, a água ela é muito importante e também por sua grande abundância no nosso organismo, ela vai nos ajudar a manter a temperatura corporal e vai também facilitar o transporte de substâncias. Os sais minerais são substâncias inorgânicas que vão ser formadas por íons, seja eles negativos ou positivos, que muitos dos quais são fundamentais para o bom funcionamento dos seres vivos. A falta de determinados minerais vai prejudicar o metabolismo e pode até causar a morte, que vai ser a consequência mais grave na falta de alguns sais minerais, certo? Os íons de cálcio, eles vão participar das reações de coagulação do sangue, da contração muscular e de componentes fundamentais dos ossos. Já o magnésio, manganês e zinco, por exemplo, eles participam das reações químicas vitais para nossas células, certo? Já entrando um pouquinho no próximo assunto, todo ser vivo ele é constituído por célula, certo? Então, os íons de magnésio, manganês e zinco, eles vão participar das reações químicas que são vitais para a manutenção da vida de uma célula. Os íons de Na e os íons de potássio, os íons de Na, que no caso aí é os íons de sódio, certo? E os íons de potássio, eles vão participar do bom funcionamento das células nervosas. Os fosfatos e os carbonatos, eles são importantes para controlar a acidez do ambiente interno das células. Aí, no slide que está aparecendo para vocês, vocês podem ver os sais minerais, que é o cálcio, fósforo, sódio, cloro, potássio, magnésio e ferro, suas funções que desempenham no organismo e onde podemos encontrar. No caso do cálcio, que é o mais conhecido, tem como função participar da formação dos ossos e dentes, ele vai atuar no bom funcionamento dos músculos e nervos e na coagulação do sangue. Pode se encontrar nos elementos que são que são os latricínios, hortaliças de folhas verdes, que no caso é brócolis, espinafre, enfim, diversos outros. Vejamos aí o ferro. O ferro, que é também o outro mais conhecido, ele tem como principal participação no organismo, que está relacionado ao sangue, que é formar a hemoglobina, que ajuda a levar o oxigênio e atuar na respiração celular. Podemos encontrar o ferro em alimentos como fígado, carne, gema de ovo, legumes e algumas outras listas de folhas verdes. Os glicídios, eles também podem ser chamados de carboidratos, açucares ou hidratos de carbono. Eles são moléculas orgânicas que vão ser constituídas fundamentalmente por átomos de carbono, de hidrogênio e oxigênio. Eles constituem como principal fonte de energia para os seres vivos e estão presentes em diversos tipos de alimento. Em alguns carboidratos, além desses elementos químicos que aparecem com bastante frequência, que é o carbono, o hidrogênio e o oxigênio, vão aparecer também o nitrogênio ou o enxofre, certo? Os glicídios, eles também fazem parte
da estrutura dos ácidos nucleicos, que é o DNA e o RNA, que vão conter instruções hereditárias e vão controlar indiretamente a maior parte das atividades celulares. A ATP, que são o trifosfato de adenosina, é a principal substância envolvida nos processos energéticos biológicos e também apresenta o glicídio, a ribose, que vai estar na sua composição, certo? Quanto à função dos glicídios ou carboidratos, certo? Eles têm basicamente a função energética, sendo dentre os compostos orgânicos o que vão fornecer maior fonte de energia para os seres vivos. Podem também atuar como função plástica, ou seja, vão participar de estrutura que constrói o corpo dos seres vivos, como por exemplo a celulose, que vai ser o açúcar que forma a parede celular das células vegetais. E além disso, alguns glicídios eles participam da composição química, como eu já falei anteriormente, dos ácidos nucleicos, comandando e coordenando toda a atividade celular e também fornecendo as informações hereditárias, certo? Os glicídios podem ser divididos em 3 grandes grupos: os monossacarídeos, os disacarídeos e os polissacarídeos. Os monossacarídeos são açúcares simples, considerados moléculas pequenas. Um exemplo disso são as pentoses, certo? Que são a ribose e a desoxirribose, e a hexoses, que são a glicose, a frutose e a galactose, certo? Os disacarídeos são açúcares formados pela união de 2 monossacarídeos. Um exemplo disso são a sacarose, que é a união da glicose mais a frutose, a lactose, que é a união da glicose mais a galactose, tem também a maltose, certo? Os polissacarídeos são glicídios ou açúcares mais complexos. Por quê? Vai ser a união de centenas de monossacarídeos e disacarídeos, certo? Para formar um polissacarídeo. São moléculas grandes e um exemplo disso é a celulose e o amido, como também o glicogênio. Os lipídios, eles são substâncias orgânicas como óleo, cera e gorduras, cuja principal característica é ser insolúvel em água e tem solubilidade em certos solventes orgânicos. São formados basicamente por moléculas apolares, ou seja, não tem afinidade nenhuma por moléculas polares, certo? Como por exemplo a água. Os lipídios têm como função o fornecimento de energia para as células e estas, por sua vez, vão preferir utilizar primeiramente a energia fornecida pelos glicídios. Alguns tipos de lipídios eles vão participar da composição das membranas celulares, certo? Nos animais endotérmicos, eles atuam como isolantes térmicos, ou seja, animais endotérmicos são animais que tendem a absorver calor, certo? E também eles facilitam algumas reações químicas que ocorrem no organismo dos seres vivos. Possuem esta função os seguintes lipídios: os hormônios sexuais, vitaminas lipossolúveis, como por exemplo a vitamina A, K, D e E, e as prostaglandinas, certo? São isolantes térmicos que vão ajudar a absorver calor. É também uma segunda reserva de energia para as células, já que as células elas preferem utilizar a energia que é fornecida pelos glicídios. E são impermeabilizantes das folhas e outros tipos de plantas, certo?
os lipídios, eles possuem a insolubilidade na água, eles não vão ser solúveis em água, porque os lipídios são moléculas apolares e eles tendem a não ser solúveis em moléculas polares, ou seja, a água, nesse caso, como ela é uma molécula polar, o lipídio não vai ser solúvel nela. E também tende a ter solubilidade em solventes orgânicos, como o éter, o álcool e o clorofórmio. Os lipídios mais conhecidos são os glicerídeos, que são óleos e gorduras, os fosfolipídios nas membranas celulares, os cerídeos, que são as ceras, o esteroide, que são os hormônios, os carotenoides, que são plantas importantes para a fotossíntese, certo? Eu vou definir para vocês cada um desses lipídios mais conhecidos. Os glicerídeos, eles são moléculas de álcool, de glicerol, que vão ser ligadas a uma ou duas ou até 3 moléculas de ácidos gráficos, certo? E no caso desses ácidos gráficos, eles são chamados de triglicerídeos. Óleos e gorduras são glicerídeos que diferem apenas quanto ao ponto de fusão, certo? As pesquisas científicas têm mostrado dos perigos do consumo excessivo de alguns alimentos gordurosos, que podem causar doenças como infarto e AVCs. Uma dieta saudável, ela deve conter gorduras e óleos, pois, entre outras funções, eles são necessários para o organismo absorver as chamadas vitaminas lipossolúveis A, D, E e K, e vamos necessitar também de alguns ácidos graxos que não conseguimos produzir, que nesse caso são os lipídios essenciais, como por exemplo, tem o óleo do fígado do bacalhau, certo? São importantes para a construção das membranas celulares, da agregação de plaquetas do sangue e dos processos, para ajudar nos processos inflamatórios, certo? Os esteroides, que são os hormônios, eles constituem uma categoria considerada especial de lipídios. Suas moléculas, elas vão ser compostas por átomos de carbono interligados, formando 4 anéis carbônicos, certo? O colesterol, que é um dos principais esteroides mais conhecidos, principalmente por estar relacionado a doenças cardiovasculares, certo? Ele é necessário no organismo humano porque, entre outras razões, é um importante componente das membranas das células animais, sendo assim também um precursor de hormônios esteroides como a progesterona e a testosterona, certo? Uma curiosidade é que as membranas de plantas e de células bacterianas não vão possuir o colesterol. E ele é produzido principalmente em nosso organismo pelo fígado ou absorvido de alimentos, certo? Os fosfolipídios, que estão presentes nas membranas celulares, que eles são os principais componentes das membranas celulares ou biomoléculas, certo? Quando a gente vê do ponto de vista químico, um fosfolipídio é um glicerídeo combinado por algum grupo fosfato, certo? A molécula do fosfolipídio, ela lembra muito um palito de fósforo, com a cabeça que, digamos, eletricamente carregada e uma haste neutra. Ela vai ser constituída por 2 caudas, que são os ácidos gráficos. O outro tipo de lipídio, que são os carotenoides, eles são pigmentos de cor vermelha ou amarelas que são insolúveis em água e solúveis em óleos e solventes orgânicos, presentes em células de plantas, que nesse caso vai ser
realizado e vai ser muito importante para o processo da fotossíntese. Os carotenoides são importantes para os animais porque a molécula alaranjada de carotenoide, por exemplo, como aquela que é presente na cenoura, é a matéria-prima para a produção da vitamina A. Essa, por sua vez, ela é precursora do retinal, que é uma substância sensível à luz que vai estar presente nos olhos dos vertebrados, certo? A última substância a ser estudada hoje da composição química de nós seres vivos vai ser as proteínas, certo? As proteínas, elas são moléculas formadas por dezenas, centenas ou milhares de aminoácidos ligados em sequência como elos de uma corrente. Essa figurinha aqui embaixo, ela mostra basicamente como é que esses aminoácidos são ligados, certo? São polímeros em que os monômeros são os aminoácidos, certo? Um aminoácido, ele é uma molécula orgânica formada principalmente por átomos de carbono, de hidrogênio, oxigênio e nitrogênio unidos entre si. E alguns desses podem apresentar ainda o enxofre, certo? É importante vocês lembrarem que as proteínas são macromoléculas formadas pela união de várias moléculas menores, que são os monômeros, e esses monômeros são denominados de aminoácidos. As proteínas, quando a gente fala, é importante a gente falar da ligação peptídica, certo? A ligação peptídica é uma ligação entre dois aminoácidos vizinhos em uma molécula de proteína que vai ser denominado de ligação peptídica. Essa imagem aqui mostra como é que se dá a ligação peptídica, que é através de dois aminoácidos vizinhos que vai formar uma proteína, certo? Através da ligação peptídica. As moléculas resultantes da condensação de aminoácidos são geralmente chamadas de peptídeos. 2 aminoácidos formam um dipeptídeo e 3 vão formar um tripeptídeo, certo? E assim por diante. Então, as proteínas são geralmente formadas por um grande número de aminoácidos e por isso pertencem a uma categoria dos polipeptídeos. As proteínas, elas são fundamentais na estrutura e no funcionamento dos seres vivos. A forma das células, por exemplo, deve-se à presença de um esqueleto interno constituído por filamentos proteicos, o citoesqueleto. E além disso, as proteínas fazem parte da estrutura de todas as membranas celulares e vão dar consistência ao citoplasma. Além da função estrutural, o grupo das proteínas, as enzimas, elas vão participar de praticamente de todas as reações químicas vitais, estimulando-as, certo? Considerando assim todo o metabolismo dependente da ação dessas proteínas enzimáticas. É aí que eu vou terminar, certo? E na próxima videoaula, na próxima aula, vamos continuar a partir das enzimas, certo? O assunto de bioquímica, que são as bases moleculares, é um assunto relativamente grande. Então, para tentar resumir em 2 semanas, eu só coloquei aqui para vocês os pontos que são considerados importantes. É importante que vocês, ao assistirem essa videoaula, vocês comentem seu nome em turma para contar como presença de vocês
lá no CIEP, certo? Então, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo Classroom ou solicitar meu WhatsApp para o representante de turma, certo? Obrigada e até a próxima aula de revisão.